Sou Hércules Teixeira e hoje vamos falar sobre o salário mínimo, a sua história e até os dias atuais aqui no Brasil. O salário mínimo começou a ser debatido, essa ideia de ter um mínimo que o trabalhador deve receber pelo seu esforço de trabalho, começou a ser debatido no início do século XIX. Um desses grandes pensadores foi o economista Davi Ricardo. Ele debatia que o trabalhador, ele tinha em sua visão, no seu trabalho, que o trabalhador tinha que ganhar o mínimo possível para a sua sobrevivência, para poder se perpetuar e continuar a sua espécie. Houve outras teorias, a teoria da mais-valia, desenvolvida pelo Karl Marx. Teve também a teoria marginalista, que você deveria receber não pelas horas trabalhadas, e sim pelo produto que você produzia gerava de bem-estar na pessoa, no consumidor. Então, ela era subjetiva. O salário mínimo de fato oficial começou a existir em um país, foi como lei, foi na Austrália e na Nova Zelândia, no final do século XIX. Eram trabalhadores vindo lá da Inglaterra, das fábricas que sofreram lá nas fábricas inglesas, eles migraram para a Nova Zelândia e a Austrália, eles lutaram por esse direito. O primeiro estado americano a ter como lei salário mínimo foi Massachusetts. No Brasil só veio a ter salário mínimo em 1936, com Getúlio Vargas. E no Brasil não era unificado, cada região tinha um salário. Só para você ter uma ideia, era um pouco bagunçado isso aí. Cada região, tinha região, principalmente a mais rica, ganhava 3 vezes mais, o salário mínimo era 3 vezes mais que a região mais pobre. Então já começa a cair por aí essa questão do salário mínimo ocupado. Você vê que na região, no próprio Brasil mesmo, você está a história, a região mais rica, 3 vezes mais que a região mais pobre. Então não quer dizer que essa questão de que se acabar com o salário mínimo vai melhorar a vida dos trabalhadores, não sei o que, essas que você escuta por aí, que é uma mágica, acaba com o salário mínimo que você melhora a vida de todo mundo. Não é bem assim, no próprio Brasil já teve isso e não funcionou. A partir de 1984 foi unificado um salário único para o país inteiro. Então não tinha divisão de trabalho interno no Brasil. E na Constituição de 1988 passou a adotar, dando continuidade a essa lei que estabelecia em 1984. Então o salário continuou sendo unificado para todo o país. Muita gente defende que o salário mínimo deve acabar, que o salário mínimo atrapalha. Uns até dizem que o salário mínimo foi desenvolvido lá na Inglaterra, lá com a intenção de matar negros, não sei o que, e bababá, e conversa liberal. Eles acabam até citando exemplos de países como Noruega, Suíça, Suécia, Finlândia. Só que eles não falam que esses países são super industrializados, têm altas tecnologias. Então, para eles, se você for ver qualquer país industrializado, a média do salário é maior do que um país em desenvolvimento que um país subdesenvolvido. É lógico, lá você está canata, o top da tecnologia. O capital humano lá vai ser muito mais valorizado do que um capital humano aqui no Brasil, na Argentina, na África, em alguns países da Ásia, porque lá está o topo. Então todo país industrializado tem um salário maior, independente de ter salário mínimo não. O salário mínimo é só para diminuir um pouco e tentar minimizar tanto a questão do social e a questão de conflitos também, que pode haver muitos conflitos. Eu sou graduando em contabilidade e converso com muitos colegas, eu não trabalho na área, mas já muitas pessoas que trabalham na área com contabilidade, com direito, falam que há muitos conflitos no Brasil nessa questão de direito de trabalho. Talvez você diminuir um pouco a regra, deixar mais flexível, mas eu não vejo que o salário mínimo no Brasil seja o grande vilão que vai, se você acabar com o salário mínimo, você resolve o problema do desemprego no Brasil. Eu penso totalmente diferente, vejo uma visão um pouco diferente, muito diferente, que o problema no Brasil é a industrialização. O Brasil tem que ser um país industrializado. O Brasil é um país de commodities. Se você não tem um capital humano valorizado, seus produtos que você faz não é valorizado, o Brasil nem sequer consegue exportar aço, exporta minério de ferro. Que valor vai ter uma mão de obra dessa? O problema é o salário mínimo. Nossos governantes não tinham que estar preocupados em melhorar nossas indústrias, em vez de que a nossa indústria está sucateada. A indústria brasileira praticamente acabou.
Ele está lá quase morrendo, infartando lá na UTI, lá, ó, morrendo. Se um país que não tem indústria boa, que não é industrializado, que não tem tecnologia de ponta, vai ter salário bom aonde? Aí o cara vai pro Facebook, fica falando que salário mínimo tem que acabar, que se acabasse o salário mínimo, todo mundo ia começar a ganhar melhor, o desemprego ia acabar, não sei o que, diminuir, aquelas conversas todas, começa a citar países como Suécia, Noruega, mas não vê a questão dos países. São países industrializados, pouca diversidade cultural, a desigualdade social é muito pequena, não é que nem o Brasil. Mas se não tiver salário mínimo, a região Nordeste nunca vai se desenvolver. Sempre vai ficar ali na pobreza, vai trazer mais pobreza. Então só a região mais rica vai. Tem um exemplo no próprio Brasil, na história. Quando o salário era regional, as regiões mais ricas eram 3 vezes mais que das regiões mais pobres. Então o problema do Brasil não é salário mínimo. Não é salário mínimo. A questão é industrialização. Nós temos que brigar para se industrializar. Aí, mas como nós vamos se tornar um país industrializado? Como? Isso da história. Ah, mas como assim história? Os Estados Unidos, quando as 13 colônias ganharam a guerra lá contra a Inglaterra e se tornaram independentes, o Sul adotou uma política liberal, um pouco de livre mercado. Comprava todas as suas manufaturas da Inglaterra. Não protegia ali sua manufatura, não preocupava com isso. Só fazia commodities. Já o Norte foi diferente. Opa, nós temos que fazer indústrias aqui, cara. Nós temos que criar uma manufatura. Que isso aqui dá dinheiro. Olha os ingleses ganham dinheiro. Foi o que eles fizeram, a manufatura. Isso foi a que acabou agravando a guerra civil nos Estados Unidos, no meado do século XIX. Porque o Sul queria, uma região escravocrata, queria que o Norte virasse igual eles. Uma região também escravocrata, não sei o quê. Eles não queriam, então houve esse choque de conflito. O Norte acabou ganhando, porque era mais rico, tinha tecnologias, seus produtos sempre eram melhores, então eles sempre tinham mais base, tinham mais poder, mais recurso de se manter uma guerra, coisa que o Sul não tinha. Mas sempre, claro, os Estados Unidos nunca praticou livre mercado na prática. Os Estados Unidos teve índice de liberdade econômica. No meu vídeo anterior eu falo sobre um pouco de diferenciação, o que é livre mercado e índice de liberdade econômica, que é totalmente diferente. O livre mercado que se foi pensado naquela época era uma outra questão totalmente diferente, para se diferenciar do mercantilismo. Nada a ver com as ideias que o pessoal anda pregando por aí. Então, todo país que fez protecionismo, ajudou a sua indústria e investiu em tecnologia, se desenvolveu, se tornou um país industrializado, rico, as condições de vida das pessoas melhorou, a desigualdade social melhorou. Todo Japão, Coreia do Sul, Itália, França, Estados Unidos, Canadá, Suécia, Finlândia, Inglaterra. Então, porque eles investiram na sua indústria e em pesquisa tecnológica. Só a educação também não resolve, você precisa de um aparato funcionando. E o Estado entra como interventor, protegendo a indústria até ela crescer, se tornar grande e autossuficiente para não simplesmente não acabar. Aí muitos falam, o Brasil já tentou isso no passado, mas tentou da forma errada, não conseguiu fazer, não seguiu os passos dos países vitoriosos que fizeram e foram vitoriosos. Porque quando você cresce, se torna uma indústria forte, igual os Estados Unidos, Inglaterra, os outros países, eles querem livre mercado, porque eles têm produto para vender. E eles vão vender aonde? Nos países subdesenvolvidos. Se os países subdesenvolvidos se tornarem ricos em tecnologias, em indústria, eles vão ficar na pior. Então, há um topo que quando um país chega naquele topo, ele simplesmente quer que os outros países também não cheguem. E se nós fizermos o liberalismo, o livre mercado, vai vir muitas multinacionais para o Brasil e aquela coisa toda, vai vir muito dinheiro para cá, mas o país vai ser um país de commodities. Nós simplesmente vamos ficar pegando nossas commodities e vendendo para os ricos, para os países industrializados, e tendo salários ruins. E bobear, vai até acabar com o salário mínimo. E você não vai ter uma boa renda, a desigualdade social não vai acabar. Não vai. Precisa de indústria. Então, o que eu tinha para trazer sobre o salário mínimo era isto. Quem quiser se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, eu agradeço.